Abre a sua Bíblia aí, lá em Mateus capítulo 6, no versículo de número 9. Eu quero ler com você. Essa é uma palavra bem breve, mas sabe aquelas palavras importantes que nos trazem de volta para aquele lugar onde às vezes a gente se esquece ou nos lembra de algumas coisas que às vezes a gente se esquece? Essa é uma daquelas palavras. Então, eu prometo para você que eu vou ser bem breve. Obrigado por você ter vindo aqui, estamos juntos hoje nesse sábado, cultuar o Senhor junto com a gente, num sábado chuvoso, né, friozinho, esfriou, tá mais friozinho, aquele clima assim mais gostosinho. Quem gosta do inverno? Quem prefere o inverno, né? Coloca aquela jaquetinha, já fica mais confortável, dá vontade de dormir toda hora, né? Parece que dá vontade de dormir o tempo inteiro. Então eu quero ser bem breve com você, para depois você poder sair, descansar, dar um rolê com seus amigos, mas essa palavra de hoje é muito importante. Mateus capítulo 6, versículo 9 em diante, diz assim, ó: vocês devem orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se você puder fechar os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós somos gratos pela tua palavra. Te pedimos, Deus, para que nessa noite a tua palavra fale conosco, através dessa oração que o Senhor nos ensina. Uma oração poderosa que pode muito nos seus efeitos. Nós pedimos, Deus, para que o Senhor nos ensine, para que essa seja uma noite onde nós possamos ser ensinados por Ti. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, nós estamos nessa série Sermão do Monte, e durante toda essa passagem de Jesus no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 7, é Jesus ensinando e mostrando para nós algumas coisas de como fazer e de como ser feito. Jesus, ele vem implantar um reino, e esse reino, ele é contra todos os outros reinos que existem na terra. Lá no primeiro episódio dessa série, nós falamos sobre essa contracultura do reino que o Senhor Jesus vem apresentar. Nós falamos sobre essa cultura que não tem nada a ver com a cultura desse mundo. Então, no primeiro episódio eu falei sobre as bem-aventuranças, e Jesus começa a falar sobre coisas que para a gente não faz sentido, não é bom, e Jesus diz, olha, é bom. E Jesus, ele começa a trazer contrapontos para a sociedade da época, inclusive da nossa época. E esse capítulo, no capítulo 6, Jesus vai falar sobre alguns assuntos bem importantes, que obviamente não dá tempo da gente falar sobre tudo, mas eu tirei aqui essa parte da oração, para a gente poder caminhar versículo a versículo, para a gente entender por completo. Mas depois, lê lá na sua casa o capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, você vai ver que Jesus fala sobre jejum, Jesus fala sobre adoração, Jesus fala sobre oração, Jesus fala sobre como orar, aonde orar, como jejuar, aonde jejuar, então não há dúvidas. Agora, Jesus nos ensina aqui, nesses versos que nós lemos, uma oração que é orada por muitos ou até por todos, uma oração que a gente costuma chamar de uma oração universal, onde todos que creem em Cristo, creem em Deus, fazem essa oração, porque é uma oração de todos, que cabe a todos. Agora, essa oração, Jesus não ensina para a gente orar quando a gente não tiver nada para orar, ou para a gente falar quando a gente não tiver nada para falar, ou para a gente pedir quando não tiver nada para pedir, ou agradecer quando não tiver nada para agradecer. Então eu não tenho nada para conversar com Jesus, então eu vou ali, vou orar um Pai Nosso e está tudo bem. A oração do Pai Nosso não serve para tapar buraco, ela não serve para tirar medo, ela não serve para colocar coragem. A oração do Pai Nosso nada mais é do que Jesus nos ensinando a orar. E nós precisamos ter nessa oração um ponto de partida e não um ponto de chegada. E é aqui que muitas vezes nós erramos. Então, a oração do Pai Nosso se torna para nós um amuleto. Então, se eu pequei, eu oro o Pai Nosso. Se eu acertei, eu oro o Pai Nosso. Se deu certo, eu oro o Pai Nosso. Se deu errado, eu oro o Pai Nosso. Então, essa oração não são palavras repetidas. Ela não tem poder nas suas palavras. Ela tem poder naquilo que gera através dela. Então, uma das perguntas que eu mais recebo, uma das coisas que eu mais ouço é: como orar?
Principalmente para quem se converteu agora, ou para quem está tentando ter uma vida de oração, como orar? Como que eu devo orar? Na minha oração, o que eu devo falar? Eu devo me ajoelhar, eu devo ficar em pé, eu devo fechar o olho, eu não devo fechar o olho. Por que fechar o olho na hora da oração? Por que abaixar a cabeça na hora da oração? São tudo coisas e questões que nós fomos criando e nós fomos gerando e que fazem sentido certamente, mas são coisas que Jesus nunca pediu. Jesus vai falar no capítulo 6, no versículo 6, que nós, quando orarmos, nós devemos ir para o nosso quarto, fechar nossa porta e orar em secreto. E o Deus que nos ouve em secreto recompensará. E aí tem muita gente que pensa assim, então Jesus só vai me ouvir quando eu orar no meu quarto com a minha porta fechada. E quem não tem quarto? E quem não tem casa? E quem está preso? E quem está na rua? Não ora. Então, Jesus fala essa palavra de ir para o quarto, fechar a porta, para nos trazer um sentido de um momento de intimidade. Porque qual que é o contexto da época? Os fariseus e os mestres da lei ficavam no templo orando em voz alta, para que todo mundo ouvisse as suas orações. E aí Jesus está dizendo, gente, ninguém precisa ficar ouvindo a tua oração, vai para o teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto. E o mais importante, quem vai te recompensar é o Deus que te ouve no secreto. Então a primeira coisa sobre a oração não é uma recompensa que vai vir da terra, a oração é uma recompensa que vem do céu. Então, eu não devo orar na igreja, ou eu não devo orar em voz alta, não, muito pelo contrário, mas ore sabendo que a sua e a minha recompensa está nos céus, e de lá que virá a nossa recompensa. É por isso que Jesus fala isso. Porque o contexto era um monte de gente orando em voz alta, disputando quem orava mais alto, para que todos pudessem ouvir as suas longas. A Bíblia diz que eles faziam longas orações. Orações que as pessoas mais simples, intelectualmente, não conseguiam nem entender a oração. Então, Jesus está ensinando uma oração simples. Lá em Lucas também vai relatar Jesus ensinando essa oração. E ele é questionado pelos discípulos, dizendo assim, os discípulos de João tinham o que orar, João ensinou eles como orar, e o Senhor pode nos ensinar a orar? E aí Jesus então começa a ensinar aqueles discípulos a orar. E é isso que eu quero falar com você nessa noite, é como nós entrarmos nesse lugar de oração e de pedir realmente ao Senhor, mas da forma correta. Porque a oração nada mais é do que uma conversa, do que um diálogo. Porém, a oração não pode se tornar um monólogo, onde só nós falamos, onde só nós pedimos, onde só nós oramos. E aí, às vezes a gente entra no quarto, aí a gente vai dormir, aí a gente ora, Senhor, obrigado por esse dia, que amanhã seja um dia abençoado, amém. E dorme. Aí a gente acorda, Senhor, obrigado por esse dia, que esse dia seja abençoado, amém. E aí, essa oração serve para nos ensinar a orar. Porque a oração não tem um momento, não tem uma hora e não tem um lugar. A oração precisa ser feita de todo o coração. E é aqui que muitas vezes a gente erra, porque a gente ora, porque tem que orar. Então, por exemplo, eu, na minha casa, na minha família, nós temos a cultura de orar antes de comer. Não sei se na sua casa é assim também. Mas por que nós oramos? Em gratidão pelo alimento que temos? Para que o Senhor abençoe os que não têm? Qual é o sentido da oração e por que nós fazemos? Então, tem gente que ora por coisas que às vezes nem acredita, que pede por coisas que às vezes nem faz sentido, que às vezes está ali orando por coisas que nem sabe se de fato crê de todo o coração, porque aprendeu a orar através da religião. E a religião diz que na minha oração eu tenho que pedir perdão pelo meu pecado, na minha oração eu tenho que dizer que o Senhor é santo, na minha oração eu tenho que agradecer pelo meu dia. Mas esse meu dia foi ruim. Mas e se eu chegar na minha casa à noite e falar, Senhor, por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Entender que a oração somos nós conversando com Deus, somos nós falando com Deus. E é aqui que muitas vezes a gente erra, porque nós oramos algo que não é verdade no nosso coração. Tem gente que ora, Senhor, obrigado pela minha vida, por tudo que está acontecendo, mas na verdade queria estar dizendo, Senhor, por que está acontecendo? Senhor, eu não queria que acontecesse. Senhor, por que está sendo assim? E aí às vezes a gente pensa que a gente tem que chegar diante de Deus como pessoas, seres santos, puros e imaculados. Deus santo, estou aqui nessa noite. Cara, você não é assim. Ou você fala assim com as pessoas.
É entender que a oração é um momento que nós temos com Deus, mas não somente um momento nosso com Deus, é um momento de Deus conosco também. Porque muitas vezes a gente para orar, termina a oração, levanta e vai fazer alguma coisa. E às vezes a gente fala, meu Deus, mas o Senhor não fala comigo, mas Deus não fala comigo. Talvez as maiores experiências que você vai ter com Deus, não é quando você está orando, mas é quando você está quieto, esperando o Senhor falar com você. Porque a gente fica orando tanto, falando tanto, pedindo tanto. Sabe aquela pessoa que ela fala e você não consegue falar em momento nenhum? Aí termina a conversa e fica assim, é complicado, né? Porque ela não te dá nem espaço para você falar, ela não te dá nem tempo para você falar. E é isso que nós precisamos entender sobre a oração. Que não é somente eu falando, mas é eu também parando para ouvir. E aí Jesus, então, ele vai ensinar essa oração. E essa oração começa dizendo, Pai Nosso. E aqui é a coisa mais importante que eu e você temos que entender para que todo o resto faça sentido. Nós oramos para um Deus que é Senhor, nós oramos para um Deus que é Rei, nós oramos para um Deus que é incomparável, nós oramos a um Deus que é poderoso. Mas, sobretudo, nós oramos a um Deus que é Pai. E é por isso que eu, pelo menos, gosto de começar as minhas orações dizendo Pai. Porque todas as minhas outras palavras eu vou estar orando a um Pai. A um Pai que é bom, a um Pai que é justo, a um Pai que me quer bem. E tem coisas na minha oração que não faz sentido eu pedir para um Pai que é bom, porque são coisas que me farão mal. Coisas que eu peço para minha própria alegria, para o meu próprio contentamento, mas não é a vontade do meu Pai, que me ama, que morreu por mim, que me escolheu, que me chamou. É por isso que Jesus começa dizendo assim, ó, vocês quando orarem, orem dizendo, Pai Nosso. E aqui, essas simples palavras mudam tudo, porque nós oramos para alguém que está perto e não alguém que está longe, é um Pai. E um Pai que quer nos ver bem, e um Pai que quer ver a nossa alegria, e um Pai que é bom, e um Pai que é justo. Então, nós precisamos ter essa consciência de que nós oramos para um Deus que é Pai. E quem é então esse filho do Pai, Deus? Entenda uma coisa, nem todo mundo é filho de Deus. Todos nós somos criação de Deus. Quem é filho de Deus? Quem reconhece que Deus é o seu Senhor, que Deus é o seu Pai, que Jesus morreu por você e te amou e se entregou. Aí você se torna filho de Deus. Então todos os outros são criação de Deus. E aí é isso que às vezes a gente não compreende. Por isso que às vezes a gente entra na presença do Senhor dizendo Deus santo, poderoso e incomparável. E Ele é tudo isso mesmo. E é até bom a gente falar isso para a gente ter a consciência de para quem a gente tá, com quem a gente está falando. Mas Ele também é Pai. E é disso que a gente não pode se esquecer, que nós oramos a um Deus que é Pai, um Pai que nos agrada, um Pai que nos quer bem, um Pai que não vai fazer tudo o que a gente quer, como o seu Pai e o meu Pai também não fazem, mas um Pai que nos ama. Por isso Jesus começa ensinando essa oração dizendo Pai Nosso, e aí depois ele vai dizer Pai Nosso que estás no céu, trazendo para nós essa consciência de onde o Senhor está. Mas entenda que o céu aqui não é distância, o céu é posição. Então eu não oro para um Deus que está longe, eu oro a um Deus que está posicionado no céu, no trono. Esse é o meu Pai, que consegue estar comigo porque Ele é onipresente, então o Espírito Santo de Deus está em mim, mas eu oro a um Deus que é todo poderoso e está no céu, e governa sobre o céu. E governa sobre nós, e governa sobre mim, governa sobre os meus problemas, governa sobre as minhas necessidades. Por isso é o Pai Nosso que está no céu. Para nós nunca nos esquecermos dessa consciência de onde o Senhor está. Um Deus que é poderoso, um Deus que reina, um Deus que está no céu, mas que quando alguém diz Pai Nosso, Ele se inclina para ouvir. Cara, se a gente entender o poder que existe em uma oração, a nossa mente muda, a nossa cabeça ela muda por completo. Só quem já teve a experiência de orar e o que orou acontecer sabe do que eu estou falando.
Talvez você orou por um livramento e aconteceu, você orou por uma cura e aconteceu, você orou para Deus tirar o seu medo e aconteceu, você orou por um negócio, por um trabalho, por um relacionamento e aconteceu, é aquela consciência, Deus está me ouvindo. E quando a gente tem essa consciência de que Deus nos ouve, a gente cuida muito com o que a gente fala. Porque nós não oramos a um Deus que está distante, a um Deus que está longe, nós oramos a um Deus que está no céu, não por distância, mas por posição, um Deus que nos ouve. Aí nós temos um pouquinho da consciência que Estevão teve, quando ele está sendo apedrejado e ele vê o Senhor em pé, olhando para ele. Todas as vezes que nós orarmos, meu irmão, se você entender isso, a sua oração vai mudar a partir de hoje. Quando você ouve, quando você ora, o Senhor se inclina para nos ouvir. E não porque nós somos bons, ou porque nós merecemos, ou porque nós somos legais, mas é porque Ele é Pai. E um pai que para ouvir os seus filhos. Sabe, aquele pai legal, que o filho é pequenininho, e o filho está falando, e quando o filho está falando, ele se abaixa para ouvir. Você já viu algum pai fazendo isso? Quando o filho é criancinha, é bebezinho, seja para ouvir o que o filho está falando, para brigar com o filho, mas para ficar no mesmo nível do filho, ele se abaixa. É isso que o Senhor faz todas as vezes que nós oramos. Por isso que Paulo vai dizer que ele se esvaziou. Ele não considerou ser mesmo sendo. Essa é a atitude que o Senhor tem conosco todas as vezes que nós oramos. Para um Pai que está no céu. E aí Jesus então ele está dizendo, Pai nosso que estás no céu. E aí ele diz, santificado seja o teu nome. Porque nós nunca podemos esquecer que o nome do Senhor é santo. E mais do que santo, Ele é santo e poderoso. Então, é entender que nós oramos a um Deus que é Pai, mas nós oramos a um Deus que é santo. E é essa santidade de Deus que começa a ser transmitida a nós, quando nós começamos a ter esse momento de oração. Porque você pode fazer o que você quiser, mas é através da oração que nós começamos a nos parecer mais com o Senhor. Através da Bíblia também, através dos cultos também, através das pessoas também, através dos pastores, dos líderes, de tudo isso. Mas através da oração, nós começamos a nos parecer mais com o Senhor. Porque é com quem nós conversamos, é com quem nós falamos, é com quem nós estamos perto. É por isso que nós precisamos entender a quem nós estamos orando, a quem nós estamos falando, a quem nós estamos pedindo, a um Pai nosso, que está no céu e que o nome dele é santo. E aí entra o versículo de número 10. E o versículo 10, ele vai falar algo poderoso, e aí ele diz assim, ó, venha o teu reino. E eu quero ficar com você só aqui, por enquanto, no venha o teu reino. Porque tem muita gente que ora dizendo assim, ó, Senhor, que venha o teu reino. Senhor, que o teu reino venha sobre a terra. Que o Senhor reine sobre a terra. Mas que reino é esse? Mas o que significa isso? O Senhor reinar sobre a terra, que venha o teu reino. E aí às vezes a gente ora, pede, clama, até canta, que venha o teu reino, mas o que é isso? Será que nós entendemos a profundidade do venha o teu reino? Quando nós oramos dizendo, Senhor, que venha o teu reino, nós estamos orando dizendo, Senhor, que venha o teu governo. Venha o teu reino é dizendo assim, Senhor, que o teu reino, que o teu governo esteja sobre a minha vida. Então que venha o teu reino sobre a minha casa, que venha o teu reino sobre o meu relacionamento, que venha o teu reino sobre o meu trabalho. Porém, existe algo que nós precisamos nos lembrar, as orações perigosas. Sabe quando você ora dizendo assim, Senhor, tira aquela pessoa da minha vida, e aí Deus tira. Quando você ora dizendo assim, Senhor, eu preciso resolver esse problema, e o Senhor resolve. É quando a gente ora, Senhor, que venha o teu reino. Só que não é um reino sem rei, é um reino que tem um rei, que tem um governo, e esse rei vai começar a governar. Agora, será que nós estamos prontos para que o reino do Senhor venha? Porque a verdade é que muitas vezes quem quer governar a nossa vida somos nós. É por isso que a oração do Pai Nosso serve para o crente novo e para o crente velho. É por isso que a oração do Pai Nosso pega do menininho ao mais ancião. Porque venha o teu reino, é nós dizendo assim, Senhor, eu abro mão de
tudo que é meu, eu abro mão do governo da minha vida, eu abro mão das minhas escolhas, eu abro mão das minhas oportunidades para que venha o teu reino. Para que venha o teu reino sobre o meu relacionamento, sobre a minha casa, sobre o meu trabalho, sobre as minhas amizades, que venha o teu reino. Será que nós temos coragem de orar isso? Se você for olhar a oração do Pai Nosso, do início ao fim, é uma oração muito corajosa. Que às vezes a gente diz, Pai Nosso, amém. Agora, se nós formos começar a prestar atenção no que nós estamos orando, meu amigo, tem gente que vai começar a parar de orar 10 Pai Nosso no dia. Porque não são só palavras lançadas ao vento, é Deus trazendo sobre nós uma consciência. É por isso que isso não é somente uma oração com palavras lançadas. Isso são coisas que nós estamos determinando. E aí no versículo 10 Jesus vai ensinar dizendo, venha a nós o teu reino. Quando você ora dizendo isso, o governo de Deus vem sobre a sua vida. E será que você está pronto? Porque um rei, ele reina, um rei, ele governa. Será que você está pronto para começar a entregar o governo da sua vida na mão de outra pessoa que não é você? Então cuidado quando você ora dizendo, venha o teu reino. E aí ele vai orar dizendo, vai ensinar dizendo, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, na terra como no céu. E aí essa oração é como se nós estivéssemos orando dizendo, Senhor, eu não sei qual é a minha vontade, então que seja feita a tua vontade. Ou, Senhor, eu não me importo com a minha vontade, que seja feita a tua vontade. Olha que oração perigosa para você dizer, Pai Nosso, Jesus, amém. É como se você estivesse dizendo, Senhor, a minha vontade já não importa mais, que seja feita a tua. Senhor, a minha vontade não é nada. A minha vontade, eu nem quero que ela exista, a minha vontade, ela se torna nula, mas que seja feita a tua vontade. Meu amigo, será que nós estamos prontos para fazer essa oração? Porque a vontade do Senhor, na maioria das vezes, não é a nossa vontade. Quando você ora dizendo, Senhor, que seja feita a tua vontade sobre o meu relacionamento, você está pronto para terminar um namoro? Quando você ora dizendo, Senhor, que seja feita a tua vontade no meu trabalho, você está pronto para pedir a conta? Quando você ora dizendo, Senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida ministerial, você está pronto para começar a servir na igreja? Ou você está pronto para entregar o ministério que para você virou uma profissão e não mais um propósito? Quando você ora dizendo, Senhor, que seja feita a tua vontade, você está dizendo, Senhor, a minha vontade já não importa mais para mim, eu quero viver a tua. Quando você ora dizendo, Senhor, que seja feita a tua vontade, você está dizendo, Senhor, eu nem sei o que eu quero da minha vida, o que importa é o que o Senhor quer. Que seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. Senhor, do mesmo jeito que o Senhor governa os céus, vem governar minha vida aqui na terra. Porque a Bíblia diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos, e Ele diz, e Ele vai, e Ele faz. É um Deus que governa o céu. Agora, quem governa a terra? Você sabe, a terra é governada pelo mal desse mundo. A maldade, a perversidade, o diabo governa a terra, ele está por aí, governando a terra. E aí a Bíblia diz que um dia o Senhor voltará e Ele tomará o governo nas suas mãos, e aí a Nova Jerusalém vai descer do alto, mas até esse dia, nós precisamos orar dizendo, Senhor, que venha o Teu reino, sobre a minha casa, sobre a minha vida. Até o Senhor governar a terra e todas as coisas se fizerem novas. E aí a Bíblia diz que o cordeiro vai estar junto com o lobo. A Bíblia diz que o homem vai estar junto com a cobra, e um não vai comer o outro, e um não vai devorar o outro. Esse é o governo de Deus. Agora, enquanto esse governo não acontece e o Senhor não volta, Senhor, que venha o Teu reino sobre a minha casa, que venha o Teu reino sobre o meu relacionamento, que venha o Teu reino sobre a minha família, que venha o Teu reino sobre o meu trabalho, que venha o Teu reino, e mais do que isso, Senhor, que seja feita a Tua vontade. Será que nós estamos prontos para fazer essa oração? Nesse nível de entrega e nesse nível de pedido, e nesse nível de responsabilidade espiritual, que é isso que falta para muitos de nós. A gente ora, Senhor, obrigado por esse dia, que eu não morri, que eu não enganei ninguém, que ninguém me enganou, e que amanhã seja um dia melhor do que esse, e amém. E às vezes a gente até dorme orando. Quem já dormiu orando? Levanta a mão. E lembrou no outro dia, meu Deus, eu estava orando. Acontece comigo também. Eu durmo na presença do Senhor. É a melhor forma.
Agora, nós precisamos ter consciência do que nós estamos orando, pelo menos enquanto a gente está acordado. Porque tem gente que ora e você fica pensando, cara. Então, são orações que a gente faz, meu amigo, que é perigoso. Porque nós oramos a um Deus que ouve. É por isso que o salmista vai dizer que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos e nós confiamos no Senhor. Porque eu não oro a um Deus que não me ouve, eu oro a um Deus que me escuta, meu Deus. Você lembra quando o profeta está diante dos profetas de Baal? E aí ele está ali nos altares. E aí, qual que é o negócio? Vocês oram para o Deus de vocês e eu vou orar para o meu Deus. E vamos ver qual é o Deus que vai mandar fogo primeiro. E eu imagino o profeta saindo assim. Ó. Aí, arrumam lá o altar. E aí os profetas de Baal começam a orar. E eles começam a orar, e eles começam a gritar, e eles começam a pedir, e eles começam a entrar em desespero. E aí, a Bíblia diz, que o profeta diz assim, ó, orem mais alto, falem mais alto, talvez o Deus de vocês não está ouvindo. Será que o Deus de vocês está dormindo? Será que o Deus de vocês foi viajar? Orem mais alto, eu acho que o Deus de vocês não está conseguindo escutar vocês. E a Bíblia diz que eles começam a orar mais alto, eles começam a gritar, eles começam a se ferir, eles começam a se machucar, e nada acontece. E aí o profeta vem, arruma o altar, deixa tudo organizadinho, e diz assim, ó, tem que vir fogo? Então faz o seguinte, joga água em cima do altar. Olha que abusado, que ousado. Mas quando a gente sabe o Deus que a gente está orando, meu amigo, tem poder na nossa oração. E aí, joga um monte de água no altar, jarros e jarros de água, e o profeta faz uma oração. Vem fogo do céu, consome o altar, consome todo mundo, mata todo mundo. O poder da oração. Eu poderia citar para você aqui dezenas e dezenas e dezenas de exemplos na Bíblia, fora da Bíblia, na minha vida, na vida de pessoas que eu conheço. Só estou te falando isso para você ter noção que nós oramos para um Deus que nos ouve. Por isso que essas orações que a gente faz, nós precisamos fazer orações conscientes. Não são as orações que a tua mãe falou assim, ó, filho, ora antes de dormir, hein? Aí você ora, porque a tua mãe mandou. É aquela oração que você faz antes de comer, porque você tem medo de que se não orar vai faltar comida na tua mesa e você vai morrer de fome. Às vezes, gente, a gente perde o propósito do porquê nós estamos fazendo as coisas. Porque a gente aprendeu a fazer de qualquer jeito. Essa oração do Pai Nosso, quanta gente ora sem ter consciência disso. Em todo lugar oram o Pai Nosso, na escola oram o Pai Nosso, nos vestiários antes dos jogos os jogadores oram o Pai Nosso. Você vê um monte de gente orando o Pai Nosso. Agora olha a profundidade dessa oração. E aí, eu quero caminhar com você, aí no versículo 11, Jesus vai fazer uma oração, Jesus vai continuar dizendo assim, ó, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. E aí olha que interessante essa oração, porque aqui nesse versículo Jesus vai nos ensinar sobre algo muito importante, que é o que mais nos tira o sono, a provisão. O que mais nos tira o sono é a provisão. Será que Deus vai fazer? Será que vai acontecer? Será que vai ser mesmo do jeito que o Senhor falou? Então, o que mais nos tira o sono é a provisão. Será que eu vou ter o que comer? Será que eu vou ter dinheiro para pagar minhas contas? Será que eu vou conseguir fazer aquela viagem? Será que eu vou conseguir pagar aquela parcela? Será que eu vou conseguir pagar aquele boleto? Será que eu vou conseguir pagar aquela fatura? E tem gente que ora só para não ter falta de nada. Dane-se o meu pecado, dane-se o meu dia, se eu fiz, se eu errei ou se eu não errei. Senhor, não deixa faltar. Porque nós aprendemos a pedir para um Deus que nos dá, porque Ele é Pai e Ele é bom, mas a um Deus que se torna para nós um amuleto, de quando eu preciso de alguma coisa, eu vou lá, eu peço e Ele faz. Para muito crente, meu irmão, Deus virou o fast food da bênção. Se está tudo bem, eu não oro. Está tudo mal, até ateu fala, meu Deus. É assim ou não é? E aí nessa oração Jesus está dizendo assim, ó, quando vocês orarem, vocês falem assim, ó, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Jesus está dizendo assim, ó, gente, ora pelo pão de vocês de cada dia, porque o Deus que vocês estão orando é um Deus da provisão. E mais,
é um Deus que não vai esquecer de vocês. Por que que a gente tem tanto medo se vai faltar ou se não vai? Porque a gente tem medo de Deus se esquecer da gente. Por que que a gente tem tanto medo se vai acontecer ou não vai? Porque a gente tem medo se Deus vai fazer ou não vai. Porque Deus fez, não há como negar que Deus não fez. Deus fez, é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu tenho meu trabalho, eu tenho minha família, eu tenho meus amigos, eu tenho minha roupa, eu tenho esse tênis. Deus fez, mas eu tenho medo de Deus não fazer amanhã. E se Deus não fizer amanhã? E se eu for mandado do trabalho amanhã, mandado embora do trabalho amanhã? E se eu bater o carro amanhã? E se meu carro estragar amanhã? A gente até acredita no Deus de ontem, no Deus de hoje, mas a gente não acredita no Deus de amanhã. E é aqui que está o problema, que a gente se mata hoje para viver os 10 anos. E eu não estou falando aqui sobre sonhar, sobre planejar, sobre sonhar com o futuro. Eu estou falando aqui sobre aquelas pessoas que perdem o hoje por causa do amanhã. Não conseguem desfrutar os amigos que tem hoje, o carro que tem hoje, a casa que tem hoje, o tênis que tem hoje, o celular que tem hoje, a igreja que tem hoje, pensando no amanhã. Então não importa o que Deus está fazendo, o que importa é o que Deus vai fazer. É para isso que a gente está vivendo. Ingratos com o presente e já estamos insatisfeitos com o futuro também. Você lembra quando Moisés está tirando o povo do Egito, lá em Êxodo, e eles fazem uma oração reclamando que eles não têm cebola, que eles não têm carne, que eles não têm comida, e aí Deus dá para eles o maná. E quando Deus está falando sobre o maná, como seria, como que aconteceria, Deus dá uma ordem para Moisés. Deus diz assim para Moisés, fala para o povo não guardar, porque eu vou dar para vocês todo dia. Meu amigo, na primeira, uma galera já guardou. Porque a gente tem medo de Deus não dar amanhã. E aí a Bíblia diz que no outro dia, o que acontece? Está lá, guardado, apodrecido, cheirando mal, fedendo, porque Deus disse para não guardar. E quanta coisa está assim na nossa vida, apodrecida, guardada, fedendo, suja, podre, acabando com todas as outras coisas, porque a gente está guardando com medo de Deus não fazer amanhã. É esse que é o problema, que a gente tem medo que Deus não faça amanhã, é por isso que a gente tenta guardar, é por isso que a gente tenta, e eu não estou falando aqui sobre não poupar, porque tem gente que pensa assim, eu vou gastar meu dinheiro todo hoje que Deus vai dar amanhã. Vai, bobo, gasta que você vai vir pedir marmita amanhã aqui. Agora, o que eu estou falando sobre você é sobre a provisão divina. O mesmo Deus que proveu hoje é o mesmo Deus que vai prover amanhã. Por isso que Ele está dizendo assim, vocês quando orarem, fala assim, Senhor, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Está dizendo assim, Senhor, eu vou me preocupar com o pão de hoje. Senhor, eu vou trabalhar pelo pão de hoje. A Bíblia não diz que basta cada dia o seu próprio mal, não é isso que a Bíblia fala. Então, deixa o mal de amanhã para amanhã, vamos resolver o de hoje. Porque às vezes a gente fica sendo consumidos pelo amanhã, a gente fica sendo consumidos pelo daqui a pouco. O que vai ser? O que vai acontecer? Será que o fulano vai? Será que vão me abandonar? Será que vão me trair? Essa oração está dizendo assim, gente, calma. Sofre hoje, que amanhã vai ter outro sofrimento. Aproveita hoje, que amanhã vai dar para aproveitar outra coisa. É a cada dia que a gente tem que viver. Por isso, meu amigo, não se preocupe com o pão de amanhã. E aí Jesus então está dizendo, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. A minha vontade não importa, Senhor, faz a tua. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. E aí agora ele entra, meu amigo, no próximo versículo. E esse aqui é um que eu quero gastar um pouquinho mais de tempo com você. Versículo 12. Perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aquele que nos ofendem. E esse texto, esse versículo, é o versículo que o crente mais erra. Porque a gente ora como se o nosso pecado fosse somente contra Deus. E aí a gente está orando dizendo assim, Senhor, me perdoa porque hoje eu menti para fulano. Hoje eu roubei o ciclano, hoje eu dei um soco na cara do outro. Senhor, me perdoa porque hoje eu enganei. Tá, Deus vai te perdoar, mas e as pessoas? Você não vai se consertar com ninguém. O importante é Deus perdoar, o resto do povo que se lasque. Aí, Jesus vai falar em um outro texto, algo muito parecido com isso. Ele vai dizer assim, antes de vocês pegar a oferta de vocês e vir trazer sobre o pé dos apóstolos, vai e se conserta com o teu irmão, porque vai ser inútil a tua oferta, se o teu irmão estiver chateado com você.
Difícil, né? Às vezes é mais fácil dar um cinquentão assim na igreja e pagar nossos pecados, né? Dá um vintão na igreja e, Senhor, está perdoado o meu pecado, fiz minha parte, domingo que vem eu volto aqui e dou mais um 10. O teu dinheiro pouco importa se você está ferindo um monte de gente, cara. O teu dinheiro pouco importa se você está pregando o contrário de tudo aquilo que tem um monte de gente trabalhando para pregar do jeito certo. É por isso que eu fico com tanta raiva de pastor que prega assim, ó, traz a tua oferta até o altar, que o altar santifica a tua casa. Não vai santificar a tua casa sendo o homem da tua casa não, para você ver. Não tem altar que santifica a casa não, se você, sacerdote, não santificar a tua casa antes. Se você, mulher de Deus, não se posicionar no seu relacionamento antes. É por isso que Jesus está falando assim, ó, antes de você trazer a tua oferta no pé dos apóstolos, e aí a igreja toda te vê, olha, meu Deus, ele vai ofertar. Vai lá e se conserta com o teu irmão. Com o irmão que você xingou, com o irmão que você enganou, com o irmão que você mentiu, com o irmão que você traiu, com o irmão que você maldisse, que você disse que o irmão fez o que ele não fez. Aí Jesus está dizendo, quando vocês orarem, vocês orem assim, ó, Senhor, perdoa os nossos pecados, como a gente tem perdoado os que nos ofenderam. Essa oração traça para nós uma régua. E qual é a régua? É a régua com que vocês medirem, vocês vão ser medidos. E essa é a régua que Jesus usa para nos medir. Jesus trata com graça quem estende graça, e trata com justiça quem estende justiça. Lá no primeiro episódio eu falei sobre as bem-aventuranças. E aí Jesus disse, bem-aventurado vocês quando forem misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Você lembra desse texto? Talvez você nem estava, mas você lembra desse texto? Jesus diz, ó, bem-aventurados são vocês quando forem misericordiosos, porque vocês encontrarão misericórdia. E aí eu citei um exemplo de um cara aí que era todo justiceiro das causas políticas e queria que todo mundo fosse preso e matar todo mundo e não sei o quê. Quando foi ele, não deram graça para ele, não foram misericordiosos com ele, expulsaram ele no primeiro dia. E aí é esse texto agora, lá na frente, Jesus vai falar de novo. Perdoa os nossos pecados como nós temos perdoado os pecados dos outros. Mas será que a gente está perdoando os pecados dos outros? E aí, existe um erro que a gente comete, que é graça para mim, justiça para eles. A minha colheita vai ser uma colheita de graça. A colheita dele vai ser uma colheita de justiça. Aqui se faz, aqui se paga. Aí eu entro no meu quarto e falo, Senhor, me perdoa por hoje. Fui tão ruinzinho, fui um crente tão ruinzinho. Mas será que a gente está estendendo essa graça para os nossos irmãos? Eu vou ler com você um texto bem rapidinho, que quando eu estava estudando eu lembrei desse texto, que é Mateus capítulo 18, versículo 23. Fala assim, ó. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele e a sua mulher, os seus filhos e tudo o que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. E aí o texto vai continuar. O servo prostrou diante do Senhor e implorou, dizendo, Senhor, tenha paciência comigo, que eu vou te pagar. O Senhor daquele servo teve compaixão dele e deixou ele ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos com ele. Encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Ele o agarrou, começou a sufocá-lo, dizendo, paga o que você me deve. É assim que a gente faz, tá? A gente só não agarra ninguém. Tem gente às vezes que até agarra. Mas é assim que a gente faz. E aí o texto continua. Então o conservo caiu de joelhos e implorou dizendo, tenha paciência comigo, eu vou pagar você. A mesma coisa que ele falou para o rei minutos atrás. Ele, porém, não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Aí entra as pessoas da justiça. Poxa, o rei acabou de ser misericordioso com você, cara. Você não estendeu misericórdia para o cara? Se não é isso que muita gente faz. Acabou de sair da presença de Deus com os pecados tudo perdoado. E passa pelo amiguinho que machucou ele assim, ó. Aí ele faz assim, ó. Que reino é esse que a gente está vivendo? Eu então sou perdoado de todos os meus pecados. Não importa o que eu fiz, não importa o meu erro. Eu chego diante de Deus e falo, Senhor, me perdoa de todos os meus pecados. E Deus tem que me perdoar, mas eu não posso perdoar ninguém. A Bíblia vai dizer aqui que esse servo, ele devia 10.000 talentos.
10.000 talentos não tem nem como se converter para real. Se fosse converter, daria aproximadamente 140 bilhões de reais. Você consegue no Tigrinho esse dinheiro ou não? 140 bilhões de reais. É uma dívida impagável. E ele alcançou misericórdia. E ali na frente, ele encontra o seu conservo, que devia para ele 100 denários. 1 denário era o preço de 1 dia de trabalho de um trabalhador. Então, em 100 dias, a conta estava paga. Muito menos do que as parcelas que você fez aí para comprar aquelas coisas que você nem usa. 100 diazinhos ali, estava tudo quitado. Mas ele não perdoou. Se não é exatamente isso que muitos de nós fazemos, gente, nós encontramos a misericórdia do Senhor, alcançamos graça no Senhor, e quando é para estender graça, a gente age com misericórdia, a gente age com justiça. Encontramos a graça do Senhor, somos perdoados. Eu vou falar por mim. Eu sou alguém que erro e peco todo dia. Tem mais alguém comigo nessa, não? Que chega à noite assim e fica, meu Deus, por que eu fiz aquilo? Por que eu falei aquilo? Senhor, meu Deus do céu, me perdoa. Todo dia, cara. Agora, todo dia também eu tento agir com graça com pessoas que erram contra mim. Eu não sou de ferro, eu sei que também as outras pessoas não são. Sabe o que eu tento pensar? Talvez a pessoa só está tendo um dia ruim. É isso que eu tento pensar. Porque às vezes eu faço algumas coisas, é só porque eu estou tendo um dia ruim. Agora, se a gente for agir com justiça sobre todo mundo, quando a gente precisar de misericórdia, onde que a gente vai encontrar? Quer ver só uma coisa? Eu sei que tem gente que fala mal de mim e não gosta de mim. E quando me vê, e aí pastor, tudo bem? Eu sei. E aí eu vou fazer o quê? Vou dar um chute na cara da pessoa, vou falar, sai daqui, miserável. É à vontade. Mas cara, se você não gosta de mim, o problema é teu. O importante é que Jesus gosta e eu também me amo e está tudo bem. E é esse sentimento que você tem que ter mesmo. Não estou pecando contra você, você não está pecando contra mim, é uma opção tua não gostar de mim, e é uma opção minha querer te amar, e é aqui que está o negócio. Constranger a pessoa com amor. Porque às vezes a gente quer pagar o mal com o mal. A pior coisa que tem é te darem uma pedrada e você não dá. Porque todo mundo que dá uma pedrada em alguém está esperando receber outra pedrada. Tem gente, sabe aquela pessoa confuseira assim, ela só arruma confusão para dar uma alegrada no dia dela. Agora, nós precisamos agir com misericórdia. Jesus vai falar isso no Sermão do Monte. Quando te pedirem a túnica, deixe que levem também a capa. Se pedirem para você caminhar 1 milha, caminha com ele 2. Se te ferirem numa face, dê a outra face. Jesus está ensinando nós a sermos gente. O problema é que o mundo está deixando a gente completamente deformados. Então, qual que é o normal? Se te ferirem numa face, dê a outra. Se pedirem a túnica, deixe que levem também a capa. O que o mundo prega? Pisou no meu calo, é um tapão na orelha que não vai saber nem de onde é que veio. Mexeu comigo, mexeu com todo mundo. Gente, o que é isso? A gente está virando tudo animal, parece. Versículo 13, para a gente encerrar. Aí Jesus vai terminar dizendo assim, e não nos deixe cair em tentação. E aí depois ele vai falar, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E não nos deixe cair em tentação. São tantas as tentações que a gente passa. São tantas tentações que a gente enfrenta. São tantas coisas que o mundo nos oferece, que quando a gente tem noção dessa oração, a nossa vida começa a mudar. Sabe qual é essa oração que a gente tem que fazer? A gente tem que orar, em outras palavras, não me deixe cair em tentação, dizendo assim, Senhor, o Senhor sabe quais são as minhas pedras de tropeço. Não me deixe tropeçar nelas. Porque, vamos ser sinceros aqui entre nós, aproveitar que não tem ninguém visitando, estamos juntos hoje. Gente, todo mundo tem pedra de tropeço. Ou não? Se você falar que não, a sua já é o orgulho, a soberba, a arrogância. Eu já arrumei uma pedra para você tropeçar nela. Todo mundo tem, cara. Para alguns é droga, é álcool, é mulher, é bebida, é jogo, é prostituição, é a mentira, é a pornografia, é a masturbação, é o dinheiro ilícito, é o engano. Se identificou com algum? Quer que eu fale mais? Não? Todo mundo tem.
Agora, qual que é o negócio? É nós aprendermos que nós não podemos lidar com isso. Meu amigo, a tentação não é uma coisa que se aprende a lidar. Ah, não, eu me sinto muito mal com a bebida, eu tenho um vício com a bebida, mas eu aprendi a lidar. Aprendeu a lidar até a parte B. O negócio é que nós precisamos fugir da aparência do mal, ou não é isso que a Bíblia fala? Então, o cara tem problema com o vício em qualquer coisa. Tem gente viciada até em chocolate, né? Em Coca-Cola. Porque quando a gente fala em vício, pensa assim, ó, meu Deus, os viciados em crack deve ser muito difícil a vida deles. Aí tem gente que passa uns dias sem comer alguma coisa, sem ver uma série, sem ver um Instagram, já começa a dar uma tremedeira assim, parece que está entrando em abstinência. Vício, está viciado. Tá, deixa para lá. Aí a gente fica assim, ó, brincando com a tentação. Parece que tem uma linha assim, e a gente fica assim, ó se eu quisesse. Ó se eu quisesse. Hã? Ó. Aí, basta um dia que você está meio atravessado. Basta um dia que você está meio carente. E aí, qual que é a palavra do diabo que mais vem na cabeça de quando nós estamos em tentação? Não, eu mereço. Eu mereço porque hoje foi um dia muito estressante. Eu mereço porque hoje foi um dia onde eu trabalhei muito. Eu mereço porque... Aí Jesus está ensinando assim, ó. Gente, ora assim, ó. Senhor, e não nos deixa cair em tentação. Porque se tem uma coisa que derruba todos nós, homens, mulheres, jovens, velhos, meninos, meninas, são as suas tentações. É muito difícil alguém cair por algo que não foi tentado antes. É muito difícil. Porque são as tentações que a gente sabe que tem, que a gente sabe que é um ponto fraco nosso, e a gente fica tentando aprender a lidar. Então, eu sou um cara casado. E aí, eu não posso nem cair em tentação de, sei lá, eu como pastor, por exemplo, eu não aconselho mulher sozinho, não aconselho. Eu vou pegar a mulher, eu vou beijar a mulher, eu vou transar com a mulher? Espero que não. Oro para que não e trabalho para que não. Mas basta, amém, né, amor? É isso aí. Mas basta, olha só o que é a tentação. A maldade, na maioria das vezes, não está nos nossos olhos, está nos olhos de quem vê. Então assim, o cara é casado e vai dar carona para uma mulher solteira. Cara, talvez você só foi levar a mulher em casa, mas e para quem viu? E aí entra outra coisa mais importante ainda. Nós representamos algo que é muito maior do que nós representamos a Cristo. Então, talvez o problema não é você, a sua pessoa, o problema é quem você representa. E aí as pessoas te verem em lugares que não condiz com quem você representa. Então, eu, Pedro, não tenho problema nenhum com álcool e bebida, eu nunca bebi. Meu pai nunca bebeu, minha mãe nunca bebeu, lá em casa a bebida nunca foi. O vinho é no sagu, e olhe lá. Então, para mim não é um problema. Então, estou com os amigos da faculdade, galera, vamos lá no bar, lá no pub, lá no inferno, qualquer lugar. Eu poderia ir? Poderia, eu não tenho problema nenhum com isso. Não vou ter tentação de beber, de meu Deus, eu vou tomar uma cerveja. Não. Mas condiz com quem eu sou e para o lugar que eu quero chegar? É isso que a gente precisa aprender, gente. Às vezes a gente perde tempo falando, pastor, é pecado ou não é pecado? Dane-se se é pecado ou se não é pecado. Vai te levar para o lugar que você quer chegar? Vai te ajudar a chegar no lugar que você sonha em chegar? Vai te ajudar ou impulsionar o teu ministério, o teu casamento, a tua vida? Vai. Meu amigo, se vai, se joga de cabeça. Agora, não, eu não sei. O não sei já é não. Por essas coisas, o não sei, eu estou na dúvida, já é não. Já saiu um monte de parafuso da tua cabeça, não é? Por quê? Meu Deus, Jesus está ensinando a gente a orar assim, ó, e não nos deixa cair em tentação. E a gente fica brincando com as tentações. A gente fica brincando com os desejos do nosso coração. A gente fica brincando com as nossas emoções, meu amigo. Com emoção e com sentimento não se brinca. Porque basta um dia que a gente está meio atravessado que a gente coloca tudo a perder. E aí ele termina dizendo assim, ó, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. E aí esse final dessa oração nos mostra algo muito importante. Se a gente conseguiu fazer todas as outras coisas, o mérito é do Senhor. Porque
muitas vezes, muitas coisas que nos ferem, que nos machucam, que nos entristecem, são as competições. Por que fulano consegue e eu não consigo? Por que fulano vai e eu não vou? Por que fulano tem e eu não tenho? As competições da vida. E aí essa oração termina dizendo assim, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nós estamos dizendo assim, Senhor, tudo na minha vida é porque o Senhor está no governo, é porque o Senhor tem o poder e porque o mérito é teu. Amém. Termino o meu dia dizendo, Senhor, obrigado por esse dia, porque tudo que aconteceu nele foi através do teu governo, foi através do teu poder e foi através da tua glória. O mérito é teu. É nós entendermos que essa oração que Ele nos ensina vai nos fazer pessoas muito melhores, pessoas muito mais servas, mais amigas, mais leais. E no fim das contas, a honra e a glória é do nome do Senhor. Quem aqui já orou a oração do Pai Nosso e nunca tinha pensado em algumas coisas que eu falei aqui? Levanta a mão assim. Eu também não, em várias, muitas. Porque a oração do Pai Nosso é aquela oração assim, tá, o evangélico, o crente, o bandista, o desviado, o ateu. Gente, vamos orar? Fica todo mundo se olhando. Aí sempre tem alguém que entra assim, vamos orar o Pai Nosso. Porque é aquela oração universal, gente. Todo mundo pode orar. Agora, quando a gente ora com a consciência do que é essa oração, você viu tanto de coisa que pode mudar na nossa vida? Você já começa dizendo, Pai, eu te reconheço como o meu Pai. O Senhor não é só Deus, o Senhor não é só Senhor, o Senhor é o meu Pai. Um Pai que está no céu, um Pai que reina, um Pai que governa, um Pai que está em um trono. Um Pai que está no céu. Um Pai que eu santifico o teu nome, que eu engrandeço o teu nome. E aí nós falamos sobre tantas outras coisas que tem na oração do Pai Nosso, e terminar dessa forma dizendo, Senhor, teu é o reino, o poder e a glória.